Seu Lima decreta que a partir do ano de 2015, todo mês de março será o mês dos marcianos e que um filme desse tema será analisado por mim a cada terceiro mês do ano até que a humanidade tire o atraso das viagens interplanetárias e põe os pés em Marte. A diarreia cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Em janeiro, a Netflix estava disponibilizado de graça por um tempo, então claro, eu aproveitei a situação para dar uma conferida nos filmes de lá. Depois de vasculhar alguns filmes de ficção científica e me deparar com alguns nomes realmente assustadores, um nome me chamou a atenção. Esse nome se chamava Mars Needs Women. O que mais me chamou a atenção, depois de, claro, o nome que significa Marte precisa de mulheres, era aqueles caras com antenas na cabeça. Infelizmente a curiosidade me venceu e tive que assistir aquela porcaria. Mas foi um dos filmes de ficção científica mais pobres e mequetrefes que eu já vi na minha vida. Depois de assisti-lo, é claro que eu precisei apresentar esse filme para vocês, pois se eu falasse o que esse filme tem, ou melhor, não tem, seria inacreditável. Então vamos começar essa jornada de desgosto, pois não tem nada melhor do que ver para crer. O filme começa com 3 mulheres em lugares e situações diferentes, simplesmente sumindo completamente da face da Terra. Então uma situação urgente ocorre no centro de decodificações da NASA e um general se apresenta para receber o relatório de uma grande descoberta. Well, when did you decipher at exactly 0400? Let's have it. It's just 3 words. You won't believe it. We've checked and double-checked. It keeps coming up the same thing. The message is, Mars needs women. Após o general ficar chocado que está enrascado num filme muito lazarento, onde os marcianos pelo jeito falam inglês entre si, temos os créditos iniciais e... Essa é a nave dos Yvonne Craig? O que diabos a atriz que interpretou a Batgirl na famosa série do Batman dos anos 60 está fazendo aqui? Não é à toa que o passado nos condena. Continuando, essa é a nave dos marcianos? Ou uma pergunta melhor, isso pode ser considerado um efeito especial? Olha para esta merda, eles simplesmente colocaram a nave no fundo preto e estão passando a câmera pela nave, com exceção da ocasional fumaça no espaço. Não há nenhum esforço por parte da produção de tentar convencer o espectador que essa nave está no espaço, nem com aquelas falsas estrelas passando ao fundo como em Star Trek. Eu já vi produções pobres com chroma key muito mal feito, mas aqui nem a mais básica ferramenta de efeitos especiais eles possuem. Após a vergonhosa sequência de créditos iniciais, a imprensa tenta conseguir informações de onde vem a mensagem e seu conteúdo, mas o secretário de segurança pede para o general que informe que é apenas uma falha no sistema de comunicações e realmente não sei como isso irá convencer a imprensa a se afastar. Enquanto o presidente é informado sobre a situação, os marcianos entram em contato com os terráqueos para revelarem a eles as suas intenções. Attention Monitor 1. We have attempted to seize 3 women by transponder. We have been unsuccessful. Now we come in person. Prepare for materialization. Então o marciano desce e... sim, esse rapaz que desceu agora é um marciano. Eu já vi diferentes marcianos estapafúrdios em outros filmes lamentáveis, mas esse aqui supera a barreira do além do ridículo, pois não há nada que o diferencie dos terráqueos, a menos que considere a roupa de mergulho um diferencial. We come not as hostiles. We are medical missionaries. A critical recession in the Y chromosomes in our genetics has resulted in a preponderance of male births over female. The ratio is now 100 to 1. Advanced techniques have failed to solve this problem. Therefore, we have come these 50 million miles to your Earth. Our craft is small, a crew of 5, but with room for 5 more passengers to return to Mars. We seek female volunteers, unmarried, of good health, and possessing the common indicators of fertility and reproduction. Why, your suggestion is insane. We are in earnest. The life of our planet depends upon this. Although we may sympathize with your problem, yours is still an overt action of abduction and war.
We demand that you abort your mission and return to Mars. It is unfortunate you do not choose to cooperate. Under the circumstances, I return to my ship to carry out our mission with or without your cooperation. Não sei como é que o pessoal não achou que é apenas algum humano com uma tecnologia avançada de teletransporte, pois mesmo que seja surpreendente alguém se materializar na sua frente, isso não significaria que automaticamente ele fosse um marciano. Após o encontro, o general permite que a imprensa confirme que os marcianos estão no planeta Terra, e rapidamente a notícia roda o mundo. And at the United Nations in New York, our ambassador has called for an emergency meeting of the Security Council. He urged a cessation of all world conflicts so that we may unite to meet the threat from outer space. He called the Martians the world's first common enemy. And here in Washington, the capital is stunned by the macabre situation. There is no panic, just paralysis, as the most powerful nation on Earth is humbled by 5 men in a space cylinder, hurtling toward the approximate vicinity of Houston, Texas. Mais um caso do próprio filme tirando sarro de si mesmo da estúpida nave marciana que parece mais uma tampa de panela que uma nave interplanetária. A Força Aérea Americana recorre ao Departamento de Arquivos de Vídeo Militares numa tentativa de interceptar a nave marciana de descer na Terra. Audit information, over. Audit, this is 23. My VUs are acting crazy. This is 2-1. Same here. My panel's gone haywire. Nothing reading right. Apesar dos esforços das esquadrilhas dos arquivos de vídeos militares, eles falham em sequer ter contato visual com o alvo devido à tecnologia avançada dos marcianos em interferir no radar e provocar pane nos seus caças, forçando-os a pousarem. Enquanto isso, a nave marciana começa a descida numa fábrica de gelo abandonada, representado por cenas tão bem feitas que faria o Chapolin Colorado ganhar Oscar de efeitos especiais em comparação. E aí vem os marcianos nos seus trajes completos, que por favor me dê um tempo. Como é que vestir os atores com roupas de mergulhador e adicionar antenas na cabeça fazem deles marcianos? Pelo menos os marcianos do Papai Noel Conquista os Marcianos tinham caras escurecidas e usavam roupas que eram estranhos aos terráqueos, enquanto aqui só as antenas na cabeça o categorizam como seres de outro mundo. Para explicar um pouco essa pobreza de produção, vale interromper um pouco a análise e dar um contexto em saber o porquê desse filme ser tão lamentável pela falta de orçamento. O diretor e roteirista do filme, como se vê nos créditos iniciais, é Larry Buchanan, um rapaz que nasceu originalmente com o nome Marcus Leroy Seeley Jr. em 31 de janeiro de 1923, na cidade de Mexia, no estado do Texas. Com a morte dos pais, ele viraria órfão ainda criança, tendo que viver em um orfanato. Mas lá logo, iria decidir que na vida gostaria de trabalhar com cinema, graças aos filmes que eram passados no orfanato. Então, aos 18 anos, ele conseguiria trabalho na 20th Century Fox no departamento de cenários de filme, e lá conseguiria escrever roteiros e fazer pontas em filmes utilizando o nome Larry Buchanan, que o usaria até sua morte. Ele se alistaria no Signal Corps, onde iria aprender a arte de dirigir filmes, e com isso trabalhou em pequenos documentários e seria assistente de direção em alguns filmes até conseguir trabalhar para a American International Production Television, onde conseguiria sua fama de um dos piores diretores de todos os tempos, pois lá ele viria a produzir remakes de filmes em cores da produtora com verbas tão paupérrimas que mesmo com as duras críticas negativas, os filmes conseguiriam lucrar ou pelo menos recuperar os gastos. Para reduzir os custos o máximo possível, Larry Buchanan com frequência era roteirista, produtor, editor e diretor. E assim, ele o fez durante toda a sua vida até o término da produtora em 1980 e continuaria até 1989 com filmes de ficção científica de monstros, teorias da conspiração e filmes com questões raciais e sensíveis. Algumas dessas produções são tão baratas e mal feitas que o custo total de algumas dessas aberrações não daria um terço de um salário de um astro famoso da época, e só assistindo algumas cenas para conseguir acreditar nas péssimas atuações e defeitos especiais, principalmente em filmes de monstros. Essa jornada toda de produção de filmes pobres seria documentada em suas memórias intitulada It Came From Hunger, Tales of a Cinema Schlockmaster, uma obra que provavelmente seria uma leitura interessante para entender esse mundo que ele trabalhou.
No caso do filme em questão, de acordo com fontes variadas, o orçamento do filme era cerca de $20 mil. Se compararmos com astros do cinema da época como John Wayne, que recebia cerca de $600 mil por filme, é de pensar que seria impensável fazer um filme com tão baixo orçamento sobre extraterrestres. Mas Larry Buchanan nunca deixava a falta de orçamento entrar no seu caminho e sempre seguia em frente com suas produções. Voltando ao filme, os marcianos estabelecem na fábrica de gelo sua base de operações e planejam suas ações. What if there's resistance? Fellow 3, this is a non-hostile mission. I see no reason for violence. If, however, you are confronted, you may resort to the use of hypnosis. Our immediate needs are Earth apparel, an automobile, Earth currency, and a map of the city and its environs. Peraí, os marcianos são muito capazes de se teletransportarem da nave para a Terra e vice-versa. Então para que automóveis, combustível e dinheiro? Se precisarem se infiltrar em algum lugar, só usar o teletransporte, horas. Ou até melhor, nem precisa de nada disso. E é só se materializar do lado das mulheres escolhidas por eles e usar a tal hipnose para fazê-las irem voluntariamente à base de operações recém-estabelecida. Também, que tipo de marcianos são esses que são capazes de fazerem viagens interplanetárias e teletransportes, mas são incapazes de localizar as mulheres à distância com computadores para acharem as cobaias que batem com as condições exigidas? Infelizmente, parece que Marte também precisa de inteligência, pois ele segue com um plano onde cada um vai aos locais adequados de seus objetivos e rouba os respectivos alvos. Só fico imaginando o que deveria passar na cabeça dos transeuntes quando viam uma equipe de filmagens fazendo cenas com atores usando essas roupinhas asquerosas. Deveriam ter achado que é alguma espécie de pegadinha onde tentariam arrancar as reações das pessoas passando por perto. Após conseguir os objetivos preliminares, os marcianos estão prontos para iniciarem a missão. These ties serve no functional purpose. Red Planet abandoned the use of ties 50 years ago as useless male vanity. It simply reveals the environmental naivete of the Earthmen. Olha só, personagens que me identifico, pois eu mesmo até hoje me pergunto da função da gravata que não seja para, como o povo gosta de dizer, ficar com estilo, ou ser uma exigência idiota para alguns uniformes de trabalho e festas. E assim começa a Operação Sono Congelado, e os tripulantes se separam para vários locais diferentes, onde um deles vai para um clube de strip para aguardar a hora certa de abduzir uma das dançarinas, enquanto assiste ao espetáculo com uma cara de maníaco sexual assassino. Outros dois buscam informações sobre mulheres solteiras férteis em um hotel? Com tantos lugares semelhantes àquele clube que seriam lugares melhores para procurar mulheres com as características exigidas, eles vão a um hotel? Enquanto disfarçavam pedindo um goró no bar local, uma notícia na televisão chama a atenção dos dois. After meeting nothing but big brass and tight-lipped politicians all day, reporters had a pleasant surprise when one expert jetted into Houston's International Airport. Dr. Marjorie Boland turned out to be a stunning brunette. Dr. Boland wrote her thesis on space medicine and received a Pulitzer Prize for her book, Space Genetics. Dr. Boland will be part of a high-level meeting scheduled at Monitor 1 for tomorrow morning. A briefing for newsmen has been set for tonight at the Holiday Inn. A informação os surpreende, o que faz crescer o interesse na bióloga. What if one of our candidates for Operation Sleep Freeze just happened to be well-versed in genetics? And she just happened to be blessed physically too, anatomically speaking. I wonder if she's single. That can be confirmed. Just as her medical history can be determined by one long-distance call from me. Engraçado é que se não fosse pelas constantes referências que o próprio filme faz para lembrar que são marcianos, esse filme estaria parecendo mais uma trama onde maníacos sexuais buscam mulheres solteiras para depois assassiná-las. Falta de dinheiro dá nisso. Simplesmente faço os marcianos iguais a humanos e faço eles se disfarçarem de terráqueos para executarem a missão. Quanta cara de pau para economizar uns trocados. No universo desse filme então, Chapolin seria o herói extraterrestre. Para conseguir uma sessão com a bióloga, os dois tramam tomar o quarto de hotel de um dos repórteres usando a hipnose para convencê-lo a sair de lá, se passando como um empregado do hotel. Are you afraid of heights, Mr. Fast? Heights? Height? I don't follow you. Of course, we're only 3 stories high. But if you look down, you'll see that heights have their own power of persuasion. Persuasion, Mr. Fast. Persuasion. You will do my will. First, give me your
press card. In a moment you will wake up, but you will be in a post-hypnotic state for 24 hours. You will discover that you have lost your press card and you will go back to Seattle. Back to Seattle. And there you will be able to conduct your business as though nothing had happened, as though this had never transpired. Yes. And when I snap my fingers, you will leave the first level of hypnosis, but you will remain in a post-hypnotic state. Tá vendo o que eu disse quando aquele processo de roubar automóveis, gasolina, roupas era inútil, pois eles tinham a habilidade da hipnose? Era só abordar mulheres na rua usando essa técnica. Eles até têm o processo pós-hipnótico em que a pessoa segue as ordens do hipnotizador subconscientemente. Após se livrarem do repórter, eles entram em contato com os outros tripulantes para se atualizarem do progresso da missão, onde o colega 4 vigia uma aeromoça para descobrir se bate com os critérios pré-estabelecidos, e voltamos ao marciano que está no clube, onde após a dança, a aborda no camarim, e para reforçar o que falei sobre o filme para ser sobre maníacos assassinos, esta cena se desenrola. What do you want? Com a cobaia segurada, um dos marcianos vai à sessão da bióloga interpretada por Yvonne Craig, onde jornalistas fazem chacota da especialidade dela em genética extraterrestre. Quando ela ameaça deixar o local, o marciano intervém fazendo uma pergunta séria. There's been a lot of talk about breaking the code. The new discoveries regarding the structure of the DNA molecule and the non-chromosomal factors involved in genetics. Doesn't this suggest that what happened on Mars could happen here? That's correct, Mr. Fast. The public is not yet fully informed on DNA and our attempts to break the genetic code. However, experiments with white mice mutations have thrown a new light on the dominant or recessive natures of these mutants. At least enough to establish a possibility of an imbalance in the ratio of births. Then you're saying these Martians, if they exist, could be mutants, odd-looking creatures like something out of a science fiction movie? No, Mr. Stemmons, it's just that no real insight into genetics is possible without an understanding of mutations. Now, it's very presumptuous of us to believe that Martians are going to be any different than we are. Estou sentindo aí que o filme continua tentando justificar a razão dos marcianos serem idênticos aos terráqueos, o que só aumenta o tamanho da cara de pau que esse filme é. Say, I'm in charge of pool info out of Monitor 1. I'm sure I could arrange to have you help me in the booth. After all, I could use an interpreter. It would be a pleasure. Good. See you at Monitor 1. A abordagem científica e inteligente do marciano atrai amorosamente a bióloga e resolve passear com o colega 1 que, em vez de cumprir a missão, vão até um planetário que convenientemente fala sobre Marte, e lá eles assistem a uma aula, por assim dizer, sobre o planeta vermelho. Ok, tá legal que eles estão se divertindo, mas por que diabos o filme faz questão de também nos dar uma aula sobre o planeta? Nenhuma informação providenciada ajuda em adicionar algo importante para o desenrolar da trama do filme. Ah, quando a fita do áudio falhar, o marciano mostra seu conhecimento do planeta e salva a demonstração do planetário, apenas para o biólogo admirar ainda mais. Poderia ter feito esse desenvolvimento de relação com uma montagem ou uma cena mais útil, mas acho que para eles conseguirem botar o mínimo de conteúdo útil e aproveitável no filme, optaram por passar essa cena do planetário, pois senão o filme teria 0% de aproveitamento. Enquanto isso, o marciano que vigiava a aeromoça consegue hipnotizá-la, conseguindo mais uma cobaia para a missão, e outro marciano segue uma rainha do baile num campo de futebol americano até sua casa, onde consegue exercer uma hipnose para adicionar outra mulher às cobaias, e o mesmo acontece com uma outra mulher que é uma pintora. Enquanto isso, os militares e cientistas tentam desesperadamente juntar pistas para encontrar o paradeiro das mulheres sequestradas antes que os marcianos partam da Terra. The blue pens are where the strikes were first made. The filling station, the clothing store. And the red pens are where the girls disappeared. If we draw our primary peripheries, we find that the action surrounds this area. Now, there's nothing here but abandoned wharves, an old ice factory, and a large generating plant. You said an old ice factory?
Yes. Could there be a chemical inventory there now? Yes, there could be. Then that could be your target. I feel I'm on safer ground when I know where the enemy is. Something's up. They haven't been this positive since the alert began. Now they've cut everything. Must mean they're getting somewhere. It must be something Dr. Bolin has said. Peraí, quer dizer que aquela reunião não só estava disponível à imprensa para ouvir, como só resolvem cortar o áudio logo quando basicamente revelaram a posição exata da base de operações marcianas na Terra? Agora é a Terra que precisa de inteligência, se bem que, aliás, estamos precisando muito de conhecimento. Não é à toa que o ET Bilu deixou aquele recado na televisão. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Os militares pretendem deixar em segredo a missão, atacando a base ao anoitecer. Então, ainda no mesmo dia, o colega 1 se encontra novamente com a bióloga no museu, onde seu pai é lembrado pelos seus trabalhos onde ficam mais apaixonados. What time is it? It's 8:02. I have a mission. I'm on an assignment, remember? This time tomorrow night you'll be safe and snug in Seattle, and I may never see you again. Tomorrow? What do you mean tomorrow? We think we've found the Martian's hideout, and there's going to be a raid on it tonight. Why didn't you say something before? I'm sworn to secrecy. I'm not allowed to say where. I know where. When? At 9 o'clock. Com a informação crítica, o marciano parte para a base e... Que é isso? Isso parece 8 da noite para você com essa claridade toda? E para piorar, é que rapidamente mudou a cena deles viajando de carro, obviamente à noite, que é o que se esperava, e quando fazem a transição para a fábrica de gelo, onde supostamente deveria ser 9 da noite, está tão claro como se fosse o final da tarde. Vai ver, o filme é tão barato que faltou grana até para colocar um filtro escuro na câmera. Então o colega 1 chega à base de operações marciana pouco antes da invasão do exército americano para avisá-los do ataque. Abort the mission. We've been concerned for you, fellow 1. There's no time for concern. There's a raiding party on the way. They're due here any minute. Abort! Take to the ship! Fellow 1, you? Please leave before they arrive. Nobody leaves this room. Eita, até a arma que supostamente é de Marte, obviamente é um arpão de mergulhador. There's no time to complete preparations of the subjects. They'll have reinforcements soon. I'm not coming with you, fellow 2. To abort this mission is failure enough. To leave you behind would mean death to us all. Why not take both of them? We could freeze her en route. As a test case for insemination? You must make a decision. One of you goes. Dr. Bolin would compensate for the aborted mission. One good subject. But if you decide to go, I don't have to remind you of the consequences of your actions, or of abandoning your mission. You must decide now. Por que estão dando ao colega 1 a chance de decidir o que fazer numa situação tão crítica? Usem as armas que têm em mãos e forcem a mulher a entrar na nave. Enfim, o exército americano chega e colega 1 toma sua decisão. She stays. What I have to say is for your ears only. The word love went out of our vocabulary 100 years ago. But whatever love is, I know it must be what I feel for you. Essa é a explicação dos atores que fazem os marcianos interpretarem tão bem quanto uma tábua de madeira. Que sagacidade! Sem tempo para transportar as cobaias à nave, pois pelo jeito esqueceram que o teletransporte ainda existe nesse desespero, eles fogem na nave nessa épica fuga repleta de defeitos especiais. Que tenacidade dos marcianos! Perderam a oportunidade de levar a bióloga para Marte, tudo porque não quiseram usar a vantagem de possuírem armas em forçá-la a entrar na nave. E assim termina o filme Marte Precisa de Mulheres, e ainda usam finalizar com uma frase de efeito. Esse filme é a prova de que Ed Wood não fez o pior filme de ficção científica de todos os tempos com Plan 9 from Outer Space.
Credo! Para ter uma ideia, o filme de Ed Wood tinha cerca de 60 mil dólares de verba contra apenas 20 mil do Larry Buchanan. Essa obra apresenta a pior representação dos marcianos. E não só isso, como nem sequer tenta esconder a pobreza da produção, onde se vê os melhores efeitos especiais no Chapolin Colorado e no filme dos Trapalhões na Guerra dos Planetas. Na verdade, nesse caso, acho que nem se pode categorizar efeito especial, pois não há nada em cena que se categorize dessa forma, pois nem sensação de movimento a nave consegue transmitir. Também a trama se desenrola numa enrolação, com cenas prolongadas como a do planetário, o evento no estádio de futebol e a cena de dança que nada adiciona ao ritmo e arrasta desnecessariamente o filme. Interpretações da maioria dos atores que seriam mais bem realizados por alguém com mal de Alzheimer e óbvios furos já a nível pra lá de amador no roteiro que foi abordado na análise. Claro que devemos reconhecer que o diretor fez o possível para realizar o filme na verba limitadíssima que ele tinha, mas alguns desses problemas poderiam ser sanados se o roteiro tivesse sido um pouquinho mais trabalhado e cortado as cenas desnecessárias, mas mesmo assim deveria ter sido descartada sua realização, pois filme de ficção científica exige uma produção muito mais bem realizada para convencer o espectador que estamos lidando com seres de outro planeta, e quando nem isso pode ser feito decentemente, é melhor deixar o roteiro de lado e só o fazer quando a verba estiver disponível, para que possamos julgar o filme pela história e não pelos risíveis marcianos e defeitos especiais. E pensar que existe outro filme de baixíssimo orçamento do Larry Buchanan no Netflix, o que só me deixa a pergunta de como uma pérola desse nível está disponível nesse site, mas não um clássico da ficção como a versão original da Guerra dos Mundos de 1954. A verdade é que a maioria dos filmes desse diretor são pratos cheios para a série Diarreia Cinematográfica, mas a maioria desses filmes tem um ritmo muito caído, tedioso e não são tão divertidos. Então, para os curiosos que adoram assistir trecheiras estrondosas, recomendo cautela se for atravessar esse território desconhecido, para depois não se arrependerem. Assim termina essa Diarreia Cinematográfica, conhecido mais um infame diretor nos anais da história do cinema. Até a próxima!